Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, na aula de hoje nós vamos falar um pouco a respeito de energia potencial gravitacional, certo? Então aqui nós temos vamos começar com uma introdução e depois nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a energia potencial gravitacional. Em seguida vamos ver algumas aplicações. Em que seriam essas aplicações que a gente vai ver? A gente vai ver um pouco de velocidade gravitacional na velocidade de escape e nas marés, certo? Bem, na parte no curso de mecânica, bem no começo, é possível que possa ver que energia potencial gravitacional, porque lembrando, nós temos a energia potencial gravitacional e temos também a elástica. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ver a gravitacional. A energia potencial gravitacional de uma partícula é devido a sua interação com a Terra, a gente pode determinar algumas expressões. E a gente vai relembrar a partir disso. Então, no primeiro momento, a gente vai considerar um bloco de massa m, em que esse bloco ele vai estar suspenso por um fio preso ao teto. Então, vamos imaginar essa seguinte situação. A distância do bloco ao solo vale h, que corresponde à altura, e a distância até a mesa, que está logo abaixo, vale d. A mesa tem a altura h0 em relação ao solo. Agora a gente vai ver isso numa ilustração para ficar mais fácil e mais didático para vocês. Como é que estava esquematizado aquele enunciado lá? Ele está representado aqui, ó. Nós temos o bloco, que vai estar suspenso pelo fio que está preso ao teto. O bloco ele tem a capacidade de realizar o trabalho. Mas como assim ele tem a capacidade de realizar o trabalho? Porque ele vai ter energia armazenada nele devido à posição que ele vai estar com relação entre a mesa e o solo, certo? Então, para a gente calcular o trabalho que o peso P do bloco pode realizar ao cair ao longo do deslocamento, cujo módulo vai ser medido pela altura h, a gente vai fazer da seguinte forma. Se a gente adotar a origem do referencial como sendo a superfície da mesa, o módulo do deslocamento vai ser o quê? D, que vai ser igual à altura final menos a inicial, sendo o módulo da força, que força vai ser igual ao peso, e que peso logo é igual a massa vezes a gravidade. Com isso, a gente vai poder observar que eles vão ter a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento. E o trabalho do peso do corpo medido em relação à mesa vai ser como? A gente vai determinar por essa seguinte fórmula aqui. O tal, que vocês já viram que se refere a trabalho, que é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, que no caso aqui deu 0. Que vai ser igual ao quê? A massa vezes a gravidade vezes o deslocamento, que é o deslocamento aqui? H menos H0, vezes 1. E o cosseno de 0 é quanto? 1. Então, eu tenho o trabalho vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes a altura inicial menos a altura final. Já se a origem for o solo, o módulo do deslocamento vai ser o deslocamento igual à altura. Então, a partir daí, o trabalho da força-peso vai ser o quê? Trabalho igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de 0 graus Celsius. O cosseno de 0, que é o que corresponde ao cosseno de θ. Que vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes 1. Esse 1 aqui é o cosseno.
Então, logo, eu tenho um trabalho igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Se essas expressões elas medem o trabalho que o bloco passa a realizar, que o peso do bloco realiza, elas também nos permitem medir a energia potencial gravitacional, que nós vamos chamar de EP. Então, quando vocês verem essa nomenclatura EP, vocês já sabem que a gente está se referindo à energia potencial gravitacional. Como sabemos, a força gravitacional é conservativa. Então, como ela é uma força conservativa, é possível que nós possamos transformar a energia potencial em energia cinética e vice-versa. Então, eu posso transformar tanto a energia potencial em energia cinética e a energia cinética em energia potencial, certo? Porque ela é uma energia conservativa. Contanto que não ocorra dissipação dessas forças. Assim, o trabalho que vai ser realizado pela força-peso vai ser igual à energia potencial gravitacional que estava armazenada naquela determinada situação. Bom, a energia potencial do bloco em relação à mesa e ao solo vai ser de quanto? A energia potencial vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura menos a altura, vai ser a altura final menos a altura inicial. E a energia potencial vai ser o quê? Massa vezes a gravidade vezes a altura, que essa vai ser a nossa conclusão final, que a gente vai chegar. A energia potencial gravitacional vai ser isso aqui. E é bom também vocês prestarem atenção que o valor da gravidade, que vai ser considerado constante ao longo do deslocamento, ele vai ser considerado constante por quê? Pelo fato desse corpo ele estar próximo à superfície da Terra. Então, por isso que esse valor vai ser considerado um valor constante. E a partir daí, é possível definir que a energia potencial do sistema corpo-terra vai ter zero na superfície, ou seja, no solo. Bom, agora nós vamos entrar realmente de fato na energia potencial gravitacional, que a partir daqui nós vamos considerar a existência de duas partículas, sendo essas duas partículas a gente vai chamar uma de mzinho e a outra de mzão, que elas vão ser separadas pela distância, que essa distância vai ser chamada de r. E elas interagem gravitacionalmente. Bom, para que a gente fale de forma mais concreta, vamos supor o seguinte: eu tenho uma massa mzão, que vai ser a massa da Terra, e a massa mzinho, que vai ser uma bola de tênis, por exemplo, a massa de uma bola de tênis. Mas, a partir daí, a gente pode chegar na conclusão de que não importa as massas relativas dessas partículas. E nós vamos tomar como nula a energia potencial, no caso, com relação à distância r entre as massas é infinita. Então, a distância r entre essas massas, ela vai ser infinita. Como é aqui o que está representado nessa pequena simulação aqui. A energia potencial gravitacional do sistema de duas partículas vai ser denominado por essa fórmula aqui. A energia potencial vai ser igual a menos o valor da gravidade vezes mzão vezes mzinho dividido pelo r, que é a distância de uma massa para outra. Aí nós temos aqui a origem dessa expressão vem da lei da gravitação de Newton, em que esse G corresponde a 6,67 vezes 10 a menos 11, Newton por metro quadrado por quilograma ao quadrado. Então, o valor dessa constante aqui vai ser esse. Então, vocês têm que adotar esse valor quando forem responder alguma questão. Ok?
A energia potencial dada pela equação 1 é uma propriedade de um sistema de duas partículas. É impossível dividir essa energia e dizer que uma parte pertence a uma partícula e o restante a outra. Se M for maior que Mzinho, Mzão for maior que Mzinho, como certamente é o caso da Terra e da bola de tênis, quando a bola se move nas vizinhanças da Terra, mudanças na energia potencial do sistema Terra-bola possam se manifestar, quase nessa totalidade, como alterações na energia cinética da bola, e a partir daí nós podemos associar a segunda lei de Newton. Se a força gravitacional passa a ser a mesma para a Terra e a bola, a aceleração maior se dá no corpo de menor massa, no caso é a bola de tênis, que a gente se referiu lá no começo, sendo praticamente nula na Terra, sua massa é infinitamente maior que a bola. Isso vai explicar o fato de muitos de nós sentimos os efeitos da gravidade aqui na Terra. Por exemplo, se no nosso sistema contém mais de duas partículas, consideramos um par de cada vez. Calculamos a energia potencial gravitacional deste par, usando a equação primeira que a gente viu lá no começo, como se as outras partículas não existissem. E depois somamos os resultados. Então agora a gente vai ver um exemplo para ver como é que exatamente vai ocorrer essa situação. Então ocorre o quê? Ocorre uma espécie de somatório das energias potenciais do sistema. Aqui eu vou pegar a energia potencial, vou somar todas elas para me obter o total, né? Então eu só peguei essa fórmula aqui e coloquei ela de forma mais detalhada, aquela fórmula lá do começo. Coloquei ela de forma mais detalhada de como é que ela tem que ocorrer. Assim, os índices representam os pares de partículas consideradas em termos das distâncias e das massas teremos. Então, a gente vai ter assim, de forma mais detalhada. Ou seja, se tivermos um sistema de N partículas, cada contribuição de pares deve ser somado energia potencial total. O aglomerado globular na constelação de Sagitário é um bom exemplo natural de um sistema de partículas. Esse contém dezenas de milhares de estrelas que surgem uma enorme quantidade de energia potencial gravitacional armazenada no universo. E agora nós vamos ver algumas aplicações. A velocidade de escape. Se por acaso você joga algum objeto para cima, normalmente ele passa a perder velocidade até parar por um instante lá no ar e voltar à Terra. Uma certa velocidade inicial fará com que ele passe a subir até atingir um repouso. Teoricamente, vai existir só no infinito. E essa velocidade inicial é chamada de velocidade de escape. Então, é a partir daí que a gente tem a velocidade de escape. Vamos utilizar como exemplo um foguete de massa m, que ele vai deixar a superfície da Terra com uma velocidade de escape v. A energia mecânica do foguete vai ser energia cinética mais energia potencial no início do lançamento. A massa mzão vai ser a massa da Terra e o RT vai ser o raio da Terra. Bom, quando esse foguete atingir o infinito, ou seja, lá a velocidade de escape, ele vai parar. Logo, não tem energia cinética. Também não tem energia potencial, pois nesse ponto, vamos considerar que a energia potencial dele vai ser zero, como a gente viu lá no slide anterior. Assim, no infinito, sua energia mecânica é nula. Pelo princípio da conservação da energia, a gente pode concluir o quê? Que a energia mecânica do foguete, no momento do lançamento, ela tem que ser igual ao momento
que ele atinge o infinito. A partir daí, nós vamos ter a equação 2, que no caso seria essa daqui. Que no final a gente vai obter essa equação aqui. A velocidade de escape vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade, vezes a massa, dividido pelo raio. Bom, apesar de usarmos a Terra como um exemplo, essa expressão vai valer para qualquer outro planeta ou corpo celeste que possa vir a existir, que ocorra essa situação. Então, basta apenas saber a massa e o raio do planeta. As marés. As marés na Terra constituem um fenômeno resultante da atração gravitacional e, consequentemente, o acúmulo de grande energia potencial gravitacional exercida pela Lua sobre a Terra e, em menor escala, do Sol sobre a Terra. A ideia básica da maré provocada pela Lua é a que a atração gravitacional sentida por cada ponto da Terra, devido à Lua, depende da distância do ponto dela mesma. Bem, a atração gravitacional sentida ao lado da Terra, que está mais próxima à Lua, é maior, do que a sentida lá no centro da Terra. Então, logicamente, no lado que está mais distante, a atração gravitacional vai ser menor. Portanto, a partir daí, a relação ao centro da Terra, um lado vai estar sendo puxado em direção à Lua, enquanto o outro lado vai estar sendo puxado em direção contrária. Este último ele vai ser por causa do movimento de rotação da Terra. Como a água ela vai fluir mais facilmente, ela vai meio que se empilhar, podemos colocar aí entre aspas, nos dois lados da Terra, na direção da Lua e na direção contrária. Então, aqui abaixo nós vamos ter uma ilustração em que essa ilustração consiste exatamente em quê? A parte azul clara ela vai representar as águas dos oceanos. Já a parte enquanto a Terra gira no seu movimento diário, e o bojo de água sempre aponta em direção à Lua. Então, a parte da Terra mais próxima da Lua é a parte oposta, que está em maré alta, próximo ao centro. E mais próximo ao centro está em maré baixa. 6 horas mais tarde, quando ocorre 6 horas mais tarde, a gente já observa que muda o formato também. A rotação da Terra levará essa parte onde a maré estava alta a 90 graus da Lua e assim ela terá a maré baixa. Notem, vocês têm que observar também que a gente está usando como referencial a Terra, ou seja, na figura anterior a gente girou 90 graus no anti-horário, acompanhando a Terra. Então, assim a gente não está analisando a translação da Lua em torno da Terra, o que dura em torno de uns 27 dias, mas sim o movimento de rotação da Terra com relação ao seu próprio eixo, que dura 24 horas. E depois de mais 6 horas, esse movimento já vai estar com 180 graus da Lua e terá maré alta novamente. Então, a partir daí, as marés acontecerão 2 vezes a cada dia. Então, pessoal, como vocês já vão ter outras questões para exercitar, então a gente vai ficar por aqui, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que tenham compreendido e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês.